Então, o pastor Silas já falou aqui destes 5 solas, que são o quê? Pilares, são colunas da reforma protestante. E temos uma coluna aqui no meio, né? Colunas podem incomodar, mas não mexa nas colunas. Não remova as colunas. Então, a gente pode mexer nas paredes, pode mexer nas janelas, pode mexer no piso, pode pintar aqui de outra cor, mas não mexa nas colunas. Então, assim, estes 5 solas são 5 colunas, 5 pilares da reforma protestante, e podemos dizer 5 pilares do cristianismo. Então, nesta noite nós vamos falar sobre o pilar denominado Solus Christus, ou somente Cristo. Eu queria ler com vocês a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 20. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 2, versículos 18 a 20. Acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Foram e lhe perguntaram a Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Respondeu-lhes Jesus: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. O tempo, porém, virá, em que lhe será tirado o noivo, e naquele dia jejuarão. Amém. Veja bem, aí no versículo 18, nós encontramos 3 grupos de discípulos. Nós temos os discípulos de Jesus, nós temos os discípulos de João Batista e nós temos os discípulos dos fariseus. Agora, como é que pode, com Jesus aqui na terra, em carne e osso, ao vivo e a cores, como pode alguém ser discípulo de João Batista? Tem condição um negócio desse? Como pode, com Jesus aqui na terra, alguém ser discípulo de fariseu? Pois existia. Não é incrível isso? Jesus estava ali, pessoalmente. Era para todo mundo ir atrás de Jesus. Mas muitos não fizeram isso. E eles estavam preocupados com o jejum, né? E aí, como é que é o jejum? Quantas vezes por semana tem que ser o jejum? E por que eu jejuo, você não jejua? Mas eles estavam seguindo as pessoas erradas. Mas como assim pessoas erradas? João Batista, pessoa errada? Para se seguir naquele momento, sim. Afinal de contas, João Batista, ele teve um ministério tão maravilhoso, um ministério tão extraordinário. Ele foi uma figura tão importante na Bíblia, a figura de transição entre o Antigo Testamento para o Novo. Ele foi tão importante que nós tivemos a necessidade de encontrar aqui no Novo Testamento a negação de João Batista. Como assim negação de João Batista? Para que ele não fosse mais valorizado do que o necessário e o correto. Então, observem no Evangelho de João, no capítulo 1, João Batista sendo negado. Olha só, João capítulo 1, versículos 6 a 8, que diz assim: houve um homem enviado de Deus,
cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Então a primeira negação a respeito de João: ele não era a luz. Temos mais aí no capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém mandaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem és? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente lhe disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então, nós temos aí diversas negações, né? João dizia: olha, eu não sou Cristo. Eu não sou Cristo. Eu não sou o profeta. Que profeta era esse? Aquele sobre o qual Moisés falou que viria. Eu não sou o profeta. Eu não sou Elias. O objetivo de João era apontar para Jesus. Queria ainda ler no capítulo 3. Veja aí, João capítulo 3, versículos 28 e 29. João Batista falando: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. Então, ele de novo diz: eu não sou o Cristo. Eu não sou o noivo. Eu sou o amigo do noivo. Olha, nós também temos que ter essa atitude. Eu não estou aqui, meus irmãos, para dizer o que eu sou. Nenhum servo de Deus deve ter como prioridade a autoafirmação. Não. Então, João tinha essa atitude de dizer o que ele não era, para que a pessoa dele não pudesse se tornar um obstáculo diante daqueles que tinham que alcançar a Cristo. Então, nós também devemos apontar para Jesus. Apontar para Jesus. E, ao mesmo tempo que nós temos aí tantas negações, e João dizendo: eu não sou, eu não sou, eu não sou, o evangelho de João, o apóstolo, né? Ele tem uma série de afirmações onde Jesus diz: eu sou. Então, ele diz: eu sou a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a videira verdadeira. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então nós vemos aí que a ênfase é sobre a pessoa de Jesus. João Batista é negado para que Jesus seja afirmado. Então, apesar de tudo isso, alguns discípulos ainda queriam seguir João. Alguns discípulos ainda queriam seguir os fariseus. Olha só, nós vimos aí a palavra noivo, tanto em Marcos 2, 18 a 20, quanto em João 3,
nós lemos aí que Jesus é o noivo. A noiva, ela não pode ficar com o amigo do noivo. Olha o perigo. Seria a situação de quem? Daqueles que, ao invés de seguir Jesus, seguissem João Batista. Estavam deixando o noivo para seguirem um amigo do noivo. Isso é muito grave. Isso é muito sério. E João Batista, ele estava fazendo de tudo para dizer, olha ali, eis o Cordeiro de Deus, ele é o noivo, ele é o Cristo. Mas algumas pessoas estavam muito apegadas a João. Não quer dizer que João fosse ruim, não. João teve a sua importância, mas o seu papel já tinha sido cumprido. Os fariseus, apesar dos seus defeitos e dos seus problemas que a gente conhece, eles também tinham seus méritos. Eles também tinham as suas qualidades, mas uma vez que Jesus chegou, todos os demais perdem o seu significado. Todos os demais perdem a sua importância no que diz respeito ao reino de Deus. Então, eu percebo que havia aqui uma preocupação para que João Batista não fosse supervalorizado, para que João Batista não fosse adorado, para que João Batista não fosse idolatrado, mas parece que para muitas pessoas não adiantou. Não é que hoje existe igreja de São João Batista? Existe. Então aquele temor que parece estar aqui subjacente a estas situações, aquele temor ele se concretizou. Pessoas se tornaram adoradores de João Batista, seguidores de João Batista, devotos de João Batista, tendo até igreja de João Batista. Mas isso biblicamente não faz o menor sentido. Então, foi o que aconteceu no decorrer da história. A Igreja Católica surgiu no século IV depois de Cristo. Muitos querem dizer e defender a tese de que a Igreja Católica ela foi fundada por Jesus. Não é verdade. Não é verdade. Nós não estamos aqui para falar mal dos católicos, não, de jeito nenhum, mas apenas falar de fatos da história. Jesus ama aos católicos como ama a nós também. Não é isso? Nenhum de nós evangélicos é melhor do que qualquer católico. Diante de Deus nós somos iguais. Mas Jesus não fundou a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela surgiu no quarto século depois de Cristo, na época do imperador Constantino, quando o cristianismo ele se tornou religião oficial em Roma. E se vocês observarem o nome da igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas Jesus nunca esteve em Roma. Jesus não fundou uma igreja em Roma. Jesus fundou uma igreja em Jerusalém. Então, a igreja de Jesus ela não é romana. Mas o problema não é Roma. Né? O problema é o quê? É o afastamento das Escrituras, conforme o pastor Silas falou. Esse que é o problema. Então, a Igreja Católica ela começou a colocar muitas pessoas em grau de importância, como se essas pessoas elas pudessem conduzir o povo a Deus. Então, foi enfatizada a autoridade do Papa. Então, as pessoas não poderiam chegar a Deus se não cumprissem o que o Papa dissesse. E então, colocar os padres como intermediários entre as pessoas e Deus. Deram aos padres um papel sacerdotal. Então, olha, se você não confessar os seus pecados ao padre, então Deus não te perdoa. Quer dizer, a Bíblia não diz isso, né? Foi um ensinamento católico. Então,
criaram a intercessão dos santos. Tudo bem, então, como se dissessem assim, olha, para você chegar até Deus, quem que você tem que seguir? Jesus. Não, mas também tem Maria. Também tem Pedro, também tem João, também tem Paulo, também tem Joaquim, Bartolomeu, Miguel e Benedito, e o Padre Cícero, e a Madre Teresa de Calcutá. É tanta gente no meio do caminho, que dá vontade de dizer, dá licença que eu quero passar. Dá licença que eu quero chegar a Deus através de Jesus Cristo. Então, é por isso que Martinho Lutero, ele colocou como uma de suas bandeiras esta: somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Ali em Mateus capítulo 17, nós temos uma passagem muito interessante que eu gostaria de ler com os irmãos. Mateus 17, versículo 1, que fala sobre a transfiguração de Jesus no monte. A transfiguração de Jesus. Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão somente Jesus. Então, veja que esta experiência aí, ela é muito questionada, muito debatida, não é isso? Tem questões complicadas aí nesse texto, mas nem precisamos entrar nisso. Mas vamos ver o propósito dessa experiência. Sabe qual que é o propósito? Mostrar que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior a Elias, que Jesus é superior a todos. Mas por que Moisés e Elias? Porque Moisés representava a lei do Antigo Testamento e Elias representava os profetas. Então, quando Pedro viu ali Jesus, Moisés e Elias, Pedro achou que os 3 estavam em nível de igualdade. Ele falou assim: vamos fazer aqui 3 tendas, ou 3 tabernáculos. Talvez ele tivesse até uma intenção de culto. Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor Jesus. E aí ele não teve nem resposta, porque quando a proposta é muito ruim, né? Não precisa nem de resposta. Pedro ficou ali falando sozinho, e uma nuvem os encobriu, e Pedro não enxergou mais nada. E quando aquela nuvem se dissipou, aqui está escrito que ele viu somente Jesus. Somente Jesus. Então, Jesus não está em pé de igualdade com Moisés. Jesus não está em pé de igualdade com Elias. Mas Ele é sobre todos. Ele é sobre todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele, todas as coisas foram feitas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez.
porque nele todas as coisas foram criadas e nele todas as coisas subsistem. Então, nós temos na carta de Paulo aos Colossenses essa ênfase muito grande sobre a pessoa de Jesus, porque era um problema na igreja na época. Nós temos também na carta aos Hebreus essa ênfase para mostrar que Jesus é superior a tudo e a todos neste mundo. Então, ao escrever a carta aos Hebreus, o autor, ele vai demonstrando que Jesus é superior aos profetas, ele vai demonstrando que Jesus é superior aos anjos, ele vai demonstrando que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior a Josué, que Jesus é superior a Arão, que Jesus é superior aos sacerdotes. O autor aos Hebreus, ele vai fazendo isso para mostrar, olha, Jesus está acima de tudo, Jesus está acima de todos. Então, ali na Alemanha, no dia 31 de outubro do ano de 1517, Martinho Lutero pregou na porta da igreja, na porta da igreja católica do Castelo. Ele pregou ali as suas 95 teses. Fiquei sabendo que o pessoal ficou muito revoltado porque ele estragou a porta da igreja. Ele pregou lá. Dizem que ali era o quadro de avisos, né? Todo mundo que queria comunicar alguma coisa pregava o papel na porta da igreja, porque todo mundo ia lá. Então, Lutero pregou ali as suas 95 teses, ou seja, aqueles 95 pontos doutrinários em que ele discordava da Igreja Católica. E entre estes estava esse, dizendo que não precisamos da ajuda de ninguém para chegar a Deus, a não ser da pessoa de Jesus Cristo. Olha, voltando a João Batista, nós lemos que João Batista disse: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista estava ali abrindo o caminho para Jesus. Agora, depois que o caminho estava aberto, João Batista tinha que sair. Então é como se estivesse sendo feita uma obra aqui nessa rua, mas depois que a obra está pronta, tem que tirar as máquinas da pista. Então nós somos assim também. Nós temos tanta coisa para fazer na obra de Deus, mas não devemos ficar no meio do caminho para chamar a atenção das pessoas, para ser valorizado pelas pessoas. Não, fez a obra, chega para o canto, deixa as pessoas passarem em direção a Cristo. Olha, eu, com a iniciativa de ajudar alguém a chegar a Jesus, eu tenho que tomar cuidado para não atrapalhar. E quantos estão atrapalhando? Quantos estão atrapalhando? Jesus falou com os fariseus: olha, vocês ficam na porta, vocês nem entram, nem deixam as pessoas entrarem. Misericórdia! Não podemos nos colocar no caminho das pessoas, impedindo-as de chegar a Deus, ou querendo que elas acreditem que nós somos muito importantes no acesso delas a Deus. Não somos, não somos. Você precisa reconhecer que você pode falar com Deus diretamente. Diretamente. Eu posso orar por você, mas você não depende da minha oração. Pastor Silas pode orar por você, mas você não depende da oração do pastor Silas. Você pode falar com Deus diretamente. Aleluia. Amém? Então, olha, só Jesus. Só Jesus. Você não precisa de santos. Não estou falando mal deles, não. Eu vou falar mal de Maria? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum.
foi uma serva de Deus, não é uma pessoa exemplar, mas ela não tem poder para me salvar. Ela não tem poder para me salvar. Ela morreu e não ressuscitou, mas o único que ressuscitou foi Jesus. Por isso ele está vivo, por isso ele pode ouvir as minhas orações. Então nós não precisamos de santos para nos fazerem chegar a Deus, não precisamos de espíritos para nos fazer chegar a Deus, não precisamos invocar espíritos de mortos, porque de fato quem os invoca está invocando demônios. Não precisamos de guias espirituais, porque a palavra do Senhor diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Só Jesus. Só Jesus. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Se eu disser que eu preciso de algum outro Deus, de algum santo, alguma entidade, algum guia espiritual, então eu estou dizendo que Jesus não basta, mas ele basta, ele é suficiente. O sacrifício de Jesus na cruz, ele foi totalmente suficiente para lavar os nossos pecados, nos trazer o perdão, nos fazer aceitáveis diante do Pai. Jesus, ele é suficiente. A obra de Jesus não precisa de complemento. Eu queria ler apenas mais um versículo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Glória a Deus. Atos 2. Versículo 37. Que diz assim: ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Então o que fazer diante de tudo isso? Não podemos apenas concordar. Precisamos tomar uma decisão. Dizem que um lugar fácil para se pregar o evangelho é na Índia. Sabe por quê? Você chegar lá e perguntar para as pessoas: vocês aceitam Jesus? Claro que sim. Eles já acreditam em milhares de deuses, um a mais. Não tem problema. Qualquer proposta que você fizer, eles aceitam. Mas a palavra do Senhor, ela nos manda escolher. Nós não podemos, aceitar tudo, aceitar todos, crer em tudo, porque só Jesus é o que pode salvar as nossas almas. Por isso ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Amém? Então, neste momento eu gostaria de orar com vocês. Convido todos a ficarem de pé. Nós vamos orar. Amém?